pessoal, aqui é Ricardo Bordião e hoje vamos começar um novo episódio do Pod Life com pessoas incríveis. Estamos aqui com pessoas líderes da gestão acadêmica. São gestores e profissionais da Unig. E vamos hoje conversar com Cláudia, Nilza e Alex. É um prazer recebê-los no Pod Life. Prazer é meu. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Prazer. É um grande desafio, né? A universidade de modo geral. Cada dia as coisas vão acontecendo, né? Para a modernização, as evoluções, né? E a busca da excelência e inovação é constante. O que vocês podem falar desses desafios de maneira geral? Vamos começar com a Cláudia. Bom, olha, um prazer estar com todos vocês aqui, com pessoas incríveis, né? Nesse Pod Life. Vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é a instituição de ensino estabelecer e construir o seu projeto epistemológico. É essa base de conhecimento, de estrutura que vai permear e vai ser a base para qualquer implantação que venha ocorrer a partir daí. Então, quando você estabelece um projeto epistemológico sólido, pautado nas diretrizes curriculares, pautado no ensino, na pesquisa e na extensão, qualquer produto que você venha lançar, que você venha trazer para a comunidade acadêmica, ele basicamente vai ser um sucesso. Porque é esse início que é fundamental para a excelência acadêmica. Então, eu acho que esse é o grande desafio, estabelecer um grande projeto epistemológico. E os desafios são constantes, né? Sim, com certeza. Ainda mais com essa geração que está aí evoluindo a cada dia e mudando o perfil do ingressante do ensino superior. Então, os desafios são constantes, até porque o objetivo da universidade é atender o mercado de trabalho. A Unig é uma empresa, não é? Uma universidade tradicional do Rio de Janeiro, já de várias décadas, né? E ela está ampliando o seu foco, né? E ampliando as suas unidades em todo o Rio de Janeiro. Ela está abrindo agora no centro do Rio de Janeiro, muito bonito, por sinal eu até visitei e achei a estrutura maravilhosa, com uma boa adequação para os próximos alunos, né? O que você tem a dizer dessa unidade em si? E logo em seguida eu já vou perguntar a vocês também. São os grandes desafios. E é preciso que as instituições de ensino estejam atentas a esse perfil. E não é diferente com a Unig, uma instituição tradicional, com mais de 50 anos no mercado, reconhecida na Baixada Fluminense, né, com um grande papel na sociedade. Hoje ela amplia, então, a sua ação no centro do Rio de Janeiro, com uma unidade equipada e estruturada para atender ao projeto epistemológico, né, com os recursos tecnológicos, com os laboratórios estruturados, para que o aluno possa, então, desenvolver todo o seu trabalho acadêmico com a excelência necessária para entrar no mercado de trabalho. E contando com um time de professores e gestores alinhados à área do conhecimento e ao mercado de trabalho. Então, acho que é essa tríade que a Unig tem de diferente, que traz toda essa infraestrutura com o apoio da gestão, com uma gestão específica, no caso dos cursos aí do Rio, a professora Nilza é uma das gestoras, o professor Alex é um dos professores também do curso, então você traz esse arcabouço que não tem como dar errado, né? Isso é muito bom. Se a universidade ela tem presença no mercado, com certeza por trás tem uma equipe capacitada para atender, né, toda essa demanda e essa exigência de qualidade. Nilza, né, com toda a sua experiência que eu já conheço, como que você vê essa situação, essa abordagem que a gente está comentando sobre a Unig? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. E esse entusiasmo, né, e essa seriedade que a professora Cláudia colocou aqui, que me fez aceitar esse convite, né, e topar participar dessa proposta tão séria, né, de desenvolver esse produto, né, da Unig e tratar os nossos, né, e compreender
né, os nossos alunos, e essa modificação, né, de postura e essa necessidade que a gente tem de acompanhar, né, essa evolução, essa modificação, né? Então, a construção desse trabalho, ela começa pela equipe, né, mas a gente precisa também entender o que o mercado de trabalho ele quer. Né? Eu tenho conversado muito a gente está revendo no Conselho Federal agora, a gente vai começar a rever as diretrizes do curso, né, de farmácia, e eu fiz um alerta grande, a gente precisa muito ouvir o mercado, né, para que a gente realmente forme profissionais que o mercado precise, né, que venha atender o mercado, né. Então, a gente fugiu um pouco, né? Eu vi pela proposta que a gente estava montando que tinha muito só o setor acadêmico. Eu falei, eu quero um pouco o profissional de ponta para poder falar. E essa proposta muito séria da Unig, né? Esse nosso desafio de estar vindo para o Rio de Janeiro, né? Porque, como a professora Cláudia falou, é uma instituição que é bastante conhecida já na Baixada Fluminense, mas está chegando no Rio agora com uma proposta muito séria, né? E com esse conceito novo, a gente foi formado de uma maneira mais catedrática, né? E hoje a gente tem que compreender que a gente tem que ter outros recursos para que a gente possa realmente acompanhar e atender esse mercado de trabalho. Ótimo. Então, deve ser um desafio e um prazer, né, de encarar tudo isso como se fosse realmente um objetivo final, né? Vou perguntar agora também ao Alex, né, que é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, né, suplente de conselheiro federal do Conselho Federal de Farmácia e Regional de Farmácia, né, está atuante aí no mercado há muitos anos. E como que você enxerga, né, toda essa ideia em si? Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Quero parabenizá-lo pelo trabalho do PodLife, né, que isso é importante, a disseminação, a divulgação do conhecimento, da epistemologia, né, o conhecimento. E o que eu entendo, eu sou professor da casa, né, há muito tempo, e o que eu entendo, eu vejo a gestão da universidade, na pessoa da professora Cláudia, lá na questão do curso que ela faz a gestão, da professora Nilza, como aquele pensamento vanguardista. Lembre-se da Kodak, quando um funcionário dela apresentou para ela a possibilidade da construção da imagem digital e foi rejeitada. Sim. O que aconteceu com aquela empresa Kodak? Não está mais no mercado. E eu vejo da professora Cláudia, professora Nilza, na alta gestão da instituição, da Unig, esse pensamento de vanguardista, que é o quê? É você atender às necessidades da sua época, porque cada época tem as suas necessidades. Eu não posso mais querer atender uma necessidade do século XX. As universidades têm que se adequar às necessidades do século XXI. E a juventude de hoje, ela já nasce praticamente com um tablet na mão. Então ela tem acesso a esse vanguardismo da velocidade da disseminação do conhecimento. Porém, esse conhecimento ele não pode ser julgado. Que ele tem que ser disseminado, mas de forma que vetorizada, orientada. Para quê? Para que a lógica interna do processo não se perca. E você construa, assim, profissionais para atender a necessidade do mercado e para se tornar, além de atender a necessidade do mercado, um pensador, que eu acho que é a proposta da Unig. Perfeito. E não é como era antigamente, vamos dizer assim, a gente via as universidades com todo aquele, como você mesmo falou, teve a modernidade, biblioteca, né? Hoje em dia a gente tem que pensar em recursos tecnológicos, né? Quando eu estive na Unig, eu observei bem isso. A professora Nilza mostrou os laboratórios, né, muito bem estruturados, seguindo as normas técnicas. Me surpreendi bastante, né? Achei muito bonito, muito bem adequado.
E isso é uma necessidade, né? Não tem como escapar disso. Sim, né? não tem. Não tem como você não atender aos critérios de excelência. Porque se você quer excelência, né, você tem que ofertar excelência. Começa na infraestrutura, depois pelos profissionais que são selecionados. Porque às vezes o profissional, como dizia, se não me falha a memória, Platão dizia isso, que o fogo que arde em Atenas é o mesmo que arde em Esparta. Sim. Mas se eu não tiver essa consciência, eu vou achar que o fogo de lá é diferente do outro. Então não basta você ter só a questão tecnológica. Você tem que ter a questão tecnológica, você tem que ter a visão humanista da coisa, ou seja, a visão inclusiva em toda a sua plenitude. Então, acho que a nossa instituição, a nossa universidade, embora ela já é excelência na Baixada Fluminense, está vindo agora para a capital, para quê? Para fazer com que esse impacto social que ela causou naquela região, lembre-se, nós estamos falando de décadas e décadas, formando pessoas que hoje estão protagonizando as suas vidas. E a melhor coisa que tem para o ser humano é ele ser protagonista da própria vida. E a universidade também tem esse papel de nos ensinarmos a sermos protagonistas da própria vida. Perfeito. Falando de todo esse entusiasmo, né? Com certeza tem que ter, né? Mas falando de desafios, qual é a principal estratégia da direção central da Unig para essa unidade e para as novas unidades em si, que eu acredito que deve ser ampliado, né? Na verdade, a gestão superior está muito preocupada em realmente trazer para todas as novas unidades, né, fora da Baixada, essa excelência e essa tradição, né, que já está consolidada há mais de 50 anos naquela região, né? Então, sim, os profissionais são reconhecidos. Se nós pegarmos a quantidade de profissionais formados na área da saúde, são os profissionais que atendem a Baixada Fluminense em todas as suas esferas. Então, essa é a estratégia, com um olhar muito responsável, né? Trazendo tudo que é de excelência, então, trazendo a sua base de conhecimento acadêmico, científico. Então, os professores hoje são os professores que trabalham também nas unidades já consolidadas, trazendo esses projetos epistemológicos que eu comentei. Então, a base do projeto ele é sólido, então ele vem para ser implementado, dando continuidade, e a estrutura física. E aí, cada vez mais com a modernidade, que também está ocorrendo na unidade da Baixada. Então, nós estamos recebendo também revitalização constante também na nossa unidade, na primeira unidade, na sede. Então, é exatamente isso, a modernidade com a tradição, com a base toda epistemológica trazida aí dos conhecimentos adquiridos ao longo desse tempo todo. Certo. A Unig está com quantos anos de mercado? Está com mais de 52 anos já de mercado. Bastante tempo, está bem consolidado. Sim, né? sim. Vou fazer uma pergunta diretamente para a Nilza, né? Porque a Nilza é direcionada à área, principalmente da área farmacêutica, né? E também com uma grande experiência no mercado. Qual seria a sua estratégia para atrair esses alunos para essa unidade em si? E o que é o aluno que está assistindo, os alunos que estão interessados em fazer o curso de farmácia, bioquímica, biomedicina, não sei, bioquímica não sei... Biomedicina, nutrição. Né? Nutrição. O que ela pode encontrar nessa unidade e qual seria o seu principal foco aí? Então, dentro da proposta, né, da instituição, a gente tem um olhar muito voltado, né, para o novo, né, para as novas tendências, né, que nós temos para ofertar, e a gente tem estrutura, né, como você disse, para poder ofertar isso. Isso é um grande atrativo para o aluno, né? A gente traz para essa unidade uma proposta de ele poder conseguir conciliar o trabalho dele com as atividades acadêmicas, porque a gente sabe muito bem que hoje em dia isso é um fator crucial
né, para as pessoas que precisam, que querem estudar, que precisam estudar, e hoje elas têm dificuldade, às vezes, de se deslocar, né, para todo dia estar dentro de uma sala de aula, dentro de um laboratório, né? Então, toda essa preocupação, né, e esse acolhimento para esse aluno, né, que é o que a gente traz de proposta. Inclusive, né? até pegando um gancho, né, uma das perguntas que eu ia fazer é como combater a evasão, né, escolar e reter esses alunos, né, para se tornar mais atrativo. Como vocês mesmos fizeram, tempos atrás, palestras, né, tentando puxar esse aluno para dentro da universidade e capacitando. A gente tem uma série de movimentos, né, que são feitos pela instituição, com iniciação científica, né, com semanas de debate, né, com incentivo. Nossas aulas práticas, elas acontecem presencialmente, né? Então, assim, a professora Cláudia gosta de falar que a gente gosta de fazer bastante barulho, né? E esse bastante barulho... Mas isso é importante, né? A gente gosta assim, não, tem uma equipe que gosta de fazer bastante barulho. Então, a gente gosta de fazer bastante barulho, a gente gosta de divulgar, e isso é um atrativo muito grande para os alunos, né? Porque eles se sentem, é um sentimento de pertencimento, né? Então, quando o aluno ele se sente da instituição, eu estudo na Unig, né? Então, essa sensação de pertencimento, com essa qualidade de formação, né? Com acolhimento, né? A nossa turma já começou, né? Então, a gente já foi para lá, já está aqui na unidade do centro, acolhendo esses alunos, mostrando, né? Passando para ele, que eu acho que ninguém passa conteúdo, na verdade a gente faz uma grande troca, né? E com profissionais excelentes, né? E com uma qualidade de aula, de estágio, que eu faço aí na questão, né, de todos os cursos, de estar falando da seriedade com que a gente trata isso, né? Isso faz com que o olho do aluno brilhe. Eu queria aproveitar, se você me permite, Lógico. vocês me permitem, eu queria falar para quem está nos ouvindo. Porque eu acho que é uma coisa que precisa ser esclarecida para a população, que é extremamente importante, e aproveitar toda a sua audiência para isso é algo extremamente oportuno. Não existe curso na modalidade à distância 100% à distância. Se você estuda em algum lugar, algum curso na modalidade EAD, que você não tem momento presencial, o seu curso não atende à legislação vigente. Então, isso é extremamente importante ser dito. A gente brinca que eu gosto de fazer barulho, né? E a gente motiva, a gente agrega valor às atividades acadêmicas e tenta trazer esse aluno para outros momentos práticos ou de experiências acadêmicas alinhadas à pesquisa, ensino e extensão. Mas, independentemente disso, é isso que é importante. A legislação brasileira, ela não prevê curso 100% à distância. Então, as instituições que praticam, que fazem isso, estão infringindo a lei. Então, se um curso, ele tem lá na sua estrutura da diretriz curricular, que ele tem que ter práticas de laboratório, ele tem que ter práticas de laboratório. Independentemente se você estuda EAD, se você não estuda EAD. Então, a gente acaba fazendo barulho por uma coisa que é até natural. Sim. Porque a concepção dos nossos projetos, de todos os cursos, a base estrutural epistemológica, ela foi construída para atender a legislação vigente. Certo. Então, não tem como não fazer barulho, né? Não tem, né? É na aula, são nas aulas práticas de química, bioquímica, né? Farmacotécnica, os estágios os obrigatórios, estágios supervisionados a partir do 3º período de farmácia. Sim. O nosso aluno está em campo, então não tem como não fazer barulho.
Eu até falei naquela hora, não é, bioquímica, porque bioquímica era sempre um vilão, né? Vilão, e aí ele falando de nostalgia, eu lembrei da especialização em bioquímica. É verdade. Então esse aluno, ele vivencia isso, Sim. ele está com a mão na prática. Então como é que eu posso ter uma disciplina de anatomia e não ter uma prática de anatomia? É verdade. Isso não existe. Aliás, existe, mas existe. Mas não de deveria, forma não deveria existir. De forma que não deveria existir. Equivocada, né? E a universidade, colocando o profissional, não é, fazendo um bom resultado, não é? Sim. Traz todo um... Sim, e é importante, né, frisar o que a professora Cláudia e a professora Nilza, elas falaram uma palavra mágica, né, uma magic word, que seria os olhinhos, como é que brilham. Eu recepciono os alunos, né, lá no estágio presencial, na unidade básica de saúde. E cada um vem das suas realidades, do seu trabalho. Alguns alunos vêm do trabalho administrativo em escritórios, outros da farmácia, outros trabalham no comércio, cada um no seu mundo, no seu universo. Quando eles começam a ver, por exemplo, informações que às vezes estão até circulando na mente dele, mas ele não sabe direcionar aquela informação, os olhos brilham. Por exemplo, eu estava explicando na aula de quarta-feira, no estágio de quarta-feira, eu falei assim, vocês sabiam que saneamento básico é atenção primária à saúde? E muita gente até sabe que é saneamento básico, mas não sabia aplicar esse conhecimento para entender que isso também é saúde pública. Então você vê os olhinhos deles brilhar. É aquilo que a professora falou. É fazer aquilo que as diretrizes determinam. Você cumpriu o que as diretrizes determinam e pratica com seriedade aquilo que foi proposto, não tem por que dar errado. Não tem por que dar errado. É verdade. E quais são, por exemplo, toda empresa, né, toda universidade, ela tem um propósito nos próximos anos, né? Qual seria a ambição principal, né? Qual seria o foco de vocês nos próximos, vamos dizer, 5 anos aí? Nós estamos num processo de expansão, né? O EAD é uma modalidade, a educação à distância na universidade é uma modalidade nova. E nós tivemos aí nossos primeiros cursos lançados em 2021. Então, nós estamos com 4 anos, de forma muito responsável, implantando os cursos devagar, né? Atendendo toda essa parte de diretriz. Quais são os cursos oferecidos na Unidade Centro, por enquanto? Na Unidade Centro, nós temos na área da saúde, biomedicina, farmácia e nutrição. Na área da gestão, você vai ter gestão pública, administração, recursos humanos, ciências contábeis. Na área de tecnologia, nós vamos ter análise e desenvolvimento de sistemas e ciência da computação. Então, são 3 áreas, né? Bastante. Área tecnológica, área de gestão e a área da saúde. E exatamente ali para atender o entorno. E aí o que a professora Nilza fala é o seguinte, também é uma responsabilidade social quando eu digo o seguinte, eu atendo a comunidade, a população que trabalha na região do centro e que mora nas cidades, inclusive dormitórios. Sim, São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense. Sim. Que o transporte público, o deslocamento hoje no Rio de Janeiro é uma coisa de louco. É caótico. É caótico. E aí esse aluno, essa pessoa que quer estudar, ela leva 3 horas para se deslocar até a sua cidade base, né? A sua cidade de origem. Então, com a unidade centro, você vai possibilitar, então, todas essas pessoas que trabalham ali a irem à unidade a desenvolver, então, as aulas presenciais, que são 2 dias na semana. Então, dependendo da área, as aulas acontecem 2 dias na semana à noite. E aí eles fazem 2 dias com imersão em 2 disciplinas presenciais e as demais são virtualizadas. E aí as práticas presenciais na unidade. Isso facilita muito, né? Facilita em termos de transporte, facilita em termos de custo, porque você também diminui o custo. Logisticamente, né? Para a vida do aluno é bem interessante. Eu achei formidável essa localização. Eu vou dar uma paradinha para falar sobre o nosso anunciante, né? A gente está hoje com a ZapMed, que é uma ferramenta de comunicação entre os profissionais de saúde, né, e os seus clientes, que traz uma facilidade e praticidade enorme. E a Interfinancial, que eu vou falar rapidamente, né, que é uma empresa especializada em consultoria previdenciária e aposentadoria especial para profissionais da área de saúde. Se você é médico, enfermeiro ou atua na área de saúde ou possui mais de um
vínculo de emprego, é possível que tenha pago contribuições para o INSS acima do limite máximo, que é muito comum isso, né? E esse valor nos últimos 5 anos pode ser recuperado. Alguns profissionais de saúde também podem ter direito à aposentadoria especial com 25 anos de serviço. E o valor das contribuições que forem consideradas excedentes pode ser recuperado. Caso haja interesse em verificar a situação que se enquadra nos casos acima e ter direito à aposentadoria especial, faça uma consultoria conosco. E para fazer essa consultoria, procurar Jean Ferraz, com DDD 21 98088 9101. Essa é a dica para vocês, principalmente para os profissionais de saúde. Então vamos dar continuidade, né, sobre a Unig, né, que é uma empresa que eu fiquei realmente, uma universidade que eu fiquei impactado, a estrutura muito bonita no centro, muito bem estruturada, fiquei muito honrado pelo convite de vocês, né, e para a gente já caminhando já para o final, né? Alex, me fala um pouquinho aí, como professor, como que você vai captar esse aluno aí, como que são suas dificuldades para trazer esse aluno, principalmente da área de saúde, que é seu foco principal. Então, a sociedade moderna, hoje ela tem que entregar resultados. Tá? Por quê? Porque como a coisa está muito dinâmica e a divulgação... Hoje você não consegue mais ocultar informação. Não existe isso. Quem vive achando que consegue ocultar informação para o aluno... Hoje você já tem um aluno informado. Porque muitas das vezes ele tem lá a informação, ele só não sabe trabalhá-la. Tem o Dr. Google? Tem o Dr. Google. Seria mais ou menos o seguinte... Por exemplo, eu não sou cozinheiro, não sei fazer bolo, mas eu sei quais são os ingredientes básicos de um bolo. Né? Daí, entre eu saber os ingredientes e fazer um bolo gostoso, é um abismo. E lidar com esses novos paradigmas. O professor, ele não pode ter medo do conhecimento. Achar que aqueles conhecimentos ortodoxos, não é desse jeito, eu aprendi que é deste jeito, é desta forma, e se formatar neste formato, se não for assim, nada feito. Vai estar fora do mercado. Aliás, vai estar fora para atender às demandas, o clamor da nova sociedade. É mais ou menos o seguinte, Gutenberg, quando inventou a prensa, incomodou os escribas, os copistas. A IBM, quando lançou, né, a primeira impressora jato de tinta, incomodou os gráficos. Né? Então, a televisão incomodou o rádio, a internet está incomodando a televisão. E a gente precisa desse pensamento de vanguardismo. Então, o professor hoje que não se adaptar a entender qual é a necessidade do meu aluno. Hoje eu tenho um aluno, o Ricardo, que ele me pergunta coisas, por exemplo, que na época que eu fui estudante, que eu fui acadêmico lá nos anos 90, era inconcebível. Por exemplo, hoje eu tenho um aluno que fica me fazendo pergunta de física quântica. Quem nos anos 90 falava disso? Ninguém falava disso. Ou eu me adapto à nova realidade, ou a gente fica fadado a dar lugar para outro. Então, o grande desafio é esse. Não pode ficar no ostracismo. Não pode. Não tem como. Não pode. E a gente já chegando aqui, já caminhando para o fim, queria dar um espaço para cada um de vocês falar um pouquinho aí, para a gente finalizar, agradecer muito aí a presença de vocês, para passar um pouquinho desse conhecimento, né, de uma gestão de uma grande universidade, quais são os desafios. Vou começar com você, Nilza. Então, eu queria deixar aqui, exatamente usando as palavras da professora Cláudia, do professor Alex, né, que a gente realmente tem uma proposta muito sólida, né, de trabalho. É um trabalho inovador, é um trabalho que possibilita, né, as pessoas a conquistarem, né, uma graduação, que é uma coisa que muitos
né, gostariam e que, infelizmente, às vezes eles não têm oportunidade, né? Então, a gente espera, né, realmente uma visita, né, dos nossos futuros alunos, né, para que vocês possam ter o prazer de conhecer o nosso trabalho, né? E eu, como farmacêutica, né, há 25 anos já no mercado, né, há quase 17 anos como coordenadora de curso, faço parte também do Conselho Federal de Farmácia, da Comissão Assessora de Ensino Farmacêutico, né? Então, o tamanho da responsabilidade, da seriedade do nosso trabalho. Então, a gente tem aqui hoje dois farmacêuticos que são atuantes no Conselho de Farmácia, né? E que estão juntos aqui com a UNIG numa proposta muito séria, né? Para desenvolver, né, não só na farmácia, mas em todos os cursos, né, um trabalho de excelência. Então, queria agradecer a participação. Muito obrigado. Alex, para dar continuidade. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, agradecer pela oportunidade e convidar as pessoas, porque a graduação, às vezes, além de ser um sonho pessoal, é um sonho da família, né? É um sonho da família, e nós sabemos que às vezes eu li uma frase que diz o seguinte: a educação muda o mundo. Eu refaria ela: a educação muda pessoas mudam o mundo. Então, convido você, junto conosco nessa jornada, a mudar o mundo. Perfeito. Cláudia, para finalizar. Agradeço demais a oportunidade de estar com vocês aqui, pelo convite. Posso dizer uma coisa aos nossos ouvintes. Os nossos cursos, eles são preparados para receber tanto o jovem, que acabou o ensino médio, 19, 18 anos, 17 anos, porque ele vai encontrar tecnologia, ele vai encontrar inovação, ele vai encontrar realidades virtuais, objetos imersivos, ele vai encontrar um mundo tecnológico. Mas eu também vou atender, e nós também estamos pensando naquela pessoa que teve que trabalhar, ajudar a família, a construir todo um caminho, e hoje está com seus 30, está com 40, ou está com 50 anos, e diz assim: mas o meu sonho, né, eu precisei abrir mão do meu sonho. O nosso curso também está preparado para receber essas pessoas, porque nós temos práticas, nós temos materiais para leitura, nós temos materiais, podcasts, porque é uma geração que ouvia muito rádio, então é muito da audição. Nós temos momentos presenciais onde você coloca a mão na massa, e acima de tudo, nós temos pessoas para cuidar de todos eles, dos 19 aos 50, 60, 70. Porque nós temos professores, nós temos pessoas formadas e que amam o que fazem. Então, ninguém fica para trás. O que a gente pode garantir se você quiser atender seu sonho, alcançar seu sonho, procure a gente, faça parte do seu curso, porque nós não vamos largar a sua mão. Nós vamos com você até o final do seu sonho, porque todos os cursos foram projetados desta forma, para atender a diversidade. E quando a gente fala diversidade, a gente não fala só dos especiais. A gente fala do indivíduo, do singular de cada um, com a sua história e com a sua trajetória. Então, agradeço imensamente a oportunidade para a gente poder estar falando com esse público maravilhoso, que tem tanta gente aí querendo sonhar e às vezes fala assim: poxa, não é para mim, já passou meu tempo, né? Nada disso. Verdade. Enquanto nós estamos vivos, é momento de sonhar. Um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vem para a UNIG. Então, agradeço mais uma vez. Né? Quer falar, Alex? Para anunciar as redes sociais, né? Eu vou falar sobre isso, né? Agradeço mais uma vez. É importante esse papo para as pessoas conhecerem a UNIG de modo geral, não é? A excelência, porque
É importante esse papo. Eu vejo dificuldade, às vezes, de uma pessoa que está na gestão falar isso abertamente, falar como vocês falaram, mostrando as dificuldades, mostrando os desafios, né? Porque aquele aluno que está lá do outro lado, ele não tem noção do que é feito por trás, os bastidores. É né? E o objetivo de ter trazido vocês hoje aqui foi exatamente isso, para mostrar os bastidores do início de uma gestão agora que é da nova unidade do centro do Rio de Janeiro, né? E que traga essa visão para os alunos, né? Parabéns, assim, a visão que eu vejo é de excelência, e você que está esperando uma oportunidade, de repente a oportunidade é agora, né? Então, como eles mesmo falaram, não tem idade para se formar, para realizar seus sonhos. Tem aqui uma equipe de excelência, pessoas que eu já conheço há bastante tempo e que têm qualidade, né? Com certeza faça uma visita na unidade que vocês vão realmente observar o que eles falam, né? E a porta aqui está sempre aberta do Pod Life para vocês conversarem, para trazer novos projetos, novas ideias. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem as redes sociais da Unig, né? Quais são as redes sociais? Professora Cláudia. Nós temos o nosso Instagram, né? Temos o nosso site também, que lá no nosso portal vocês conseguem, www.unig.edu.br, vocês conseguem pegar todas as informações. O Instagram eu acho que é @unig. Eu acho que eu vou ficar devendo o Instagram. Mas é fácil, buscar. Mas é só buscar pela Unig, Unig, que a gente consegue aí buscar todas as redes sociais e ter todas as informações. Pessoal, espero vocês no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, novamente. E não esqueça de dar o like. Obrigado.